Nosso sentimento sempre de gratidão por estarmos aqui e ser acolhido pelos corações generosos, né? Sempre atentos, atenciosos, carinhosos de todos vocês e de todos aqueles que nos acompanham sempre pela internet. Na década de 1980, o que não faz muito tempo, participávamos da juventude da Associação Municipal de Espiritismo. Naquela oportunidade, era muito frequente o presidente da AME, chamado Marco Silva, que hoje trabalha com outros companheiros no mundo maior, era muito frequente estabelecerem-se feiras de livros espíritas no calçadão. Era uma bela oportunidade para os jovens e todos os trabalhadores daquela casa, da Associação Municipal de Espiritismo, participarem desta atividade e, durante esta tarefa, ter contato com muitas pessoas interessadas na literatura espírita, nos livros espíritas, nas suas angústias, nas suas dúvidas e em uma série de situações atinentes a todos que chegavam na feira de livro. Numa destas visitas chegou um senhor de meia idade, aproximando-se e disse: "Eu admiro muito a doutrina espírita, mas gostaria de falar que eu não concordo em que tenha sempre que deixar, que procurar, que esperar por uma felicidade futura. Porque para mim, a felicidade, o que eu procuro, tem que ser agora e não amanhã." Aquele homem, naquele momento, referia-se certamente aos desejos de todos nós. Desejamos ter um mundo de paz, de felicidade, de bonança, de sombra e água fresca, de oportunidades agora. E não queremos esperar para o amanhã. Isso lembra uma figura de um prazer instintivo quando um bebê está mamando. Naquele instante, o bebê instintivamente se satisfaz com o prazer do leite sendo sugado. É a única coisa que aquela criança necessita, é sugar aquele leite, se saciar e estar feliz. Ou quando vemos uma criança, quantas vezes já não fizemos essa referência quando observamos uma criança brincando e a gente diz assim: nem sabe o que é que está se passando lá fora, nem imagina o salário atrasado, nem imagina as reuniões de condomínios tão chatas, nem avalia o que os jovens estão aí se descabelando pelo Enem que está se aproximando. É tão bom estar ali só brincando e o mundo lá fora se degladiando, se convulsionando. É uma comparação em que muitas vezes a gente observa e está lá a criança no seu instante, no seu momento, apenas vivenciando aquele momento lúdico, não se preocupando com as questões da vida. As crianças hoje, que era muito comum naquela época, antes, né? Bem antes, as brincadeiras se davam com muito mais criatividade. Era um pequeno risco no chão,
se fazia uma amarelinha, com alguns chinelos se fazia a trave para se jogar futebol, com um pedaço de fio se poderia fazer-se assim, uma oportunidade para pular corda. E quando não se tinha essa criatividade, apareciam muitos comerciais na TV de propagandas de brinquedos, de carrinhos que se transformavam em robô, ou de bonecas que falavam, que faziam xixi. Hoje, não é? A criança, nós não temos mais esta oportunidade de observar esses brinquedos que antigamente se apresentavam com muito mais frequência. Substituiu-se muitas vezes pelo próprio tablet. O tablet é aquele brinquedo mágico em que a criança prefere àqueles outros que eram muito comuns e que exigiam, assim, muita da criatividade, né, das crianças daquela época. Perdeu-se também a oportunidade dos pais, porque nas brincadeiras em que ao final de um dia chegava-se com o joelho sujo, as mãos sujas, chegava para os pais observavam, lavava-se, tomava-se aquele banho, ia-se para a cama e ainda tinha a chance do pai ou da mãe, aproveitando aquele momento, não é? No instante antes de dormir, contar algumas histórias, ouvir os seus relatos, ouvir as suas dúvidas, dividir os seus sonhos, contar histórias para a criança poder dormir. O tempo de hoje, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo, mudou. As brincadeiras são diferentes, as preferências são diferentes, o nível de exigência às crianças também tornou-se diferente. Pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria está cada vez mais preocupado com o nível de ansiedade da psicologia das crianças de hoje. As exigências são inúmeras, partindo dos conteúdos escolares, partindo das exigências dos próprios pais e de seus educadores, diante de exigências cada vez mais frequentes. Foram feito um estudo com 56 países, observou-se, portanto, que destes países, pasmem, o Brasil é o campeão de ansiedade e estresse infantil, perdendo ou emparelhado com a Costa Rica. Isso é um dado preocupante, porque, e daí a importância de observarmos a preocupação que todos temos que ter com o período infantil. A Sociedade Brasileira, como dissemos, de Pediatria, percebendo esse nível de estresse e de ansiedade nas crianças, de exigência dos pais e educadores, não somente nas escolas, tem empenhado numa campanha para os pequenos leitores, estimulando desde o nascimento com que as crianças, nos seus primeiros anos, possam serem estimuladas a ler. E se estabeleceu com parcerias, um programa para esse estímulo. E vamos adentrar mais adiante na importância que temos que dar e observar às grávidas, porque antes mesmo do nascimento existe todo um vínculo da gestante com este nascituro e com seus educadores, os pais e os comprometidos com a criança. Porque aqui numa plateia espírita percebemos
Porque o período de criança, o período infantil, é dos mais importantes no ser reencarnante. Porque é nesse instante que os educadores, os responsáveis e os pais, observando os primeiros instantes da criança ou do reencarnante, precisa-se, de antemão, saber do papel de educação, de colaboração, para dar significado, como a própria leitura de Emmanuel nos lembra, a porta estreita. A reencarnação significa, assim, a oportunidade com que este espírito abre-se no novo mundo, do novo tempo, para ressignificar, para reparar, para continuar a sua jornada. Assim como o período infantil, assim também estamos todos nós como vivenciando a nossa infância espiritual. Porque a jornada é longa, temos muitos degraus evolutivos a vivenciar. Estamos nos nossos instantes de infância espiritual. E assim como a criança na escola, em casa, que necessita, que recebe a atenção dos seus educadores, assim também todos nós estamos sobre os braços de um Pai que nos criou, que nos dá as condições, que nos coloca os mestres para trazer os conteúdos novos que vai nos segurando, vai nos educando para a vida. O livro, a mensagem, a oportunidade que todos nós temos são apenas exemplos que temos de oportunidade diante dessa nossa infância espiritual. No Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, na questão 383, Allan Kardec vem lembrar para todos nós acerca da importância da fase infantil. Porque ele questiona aos espíritos, ao espírito de verdade, qual a utilidade de o espírito passar pelo estado de infância. Os espíritos respondem que o espírito, necessitando, reencarnando, ou encarnando, ou assumindo a matéria, para todo o processo de sua jornada evolutiva, passando por esta fase, em que recebe o acolhimento dos educadores, em que recebe o acolhimento dos pais e de todos os seus responsáveis por este acolhimento, é mais suscetível de receber, de ser educado justamente nessa fase, nos seus primeiros anos, do início, quando acorda para uma nova fase, até nas proximidades dos 7 anos, o espírito é mais suscetível de receber, de ser educado, de ser reparado num novo instante para continuar a sua jornada. E aí, a gente percebe os anjinhos que aparecem nas nossas casas. Os anjinhos que dobram pais, que dobram avós, tios, responsáveis e professores. Aquelas carinhas angelicais que quem aqui já não apertou, aconchegando ao peito, percebendo essa fofurinha que aparece na nossa vida. E para ilustrar, tem 2 ali. E elas crescem.
sendo abraçadas, paparicadas, e quando crescem, aí tem alguns que se transformam em verdadeiras crianças, das crianças que chegaram, as crianças que vão aparecendo. E aí começam os fatores preocupantes na nossa vida. O que é que está acontecendo? Fiz tudo de bom, fiz tudo ao meu alcance. Começam a chegar as queixas das professoras, dos coleguinhas de classe, de todos os lugares onde esta criança aparece e tem relação. Foi muito oportuna a mensagem de Emmanuel falando-nos da porta estreita, porque o tema nos puxa a avaliação para a reencarnação. Entrar pela porta estreita é entrar pela porta que nos dá a oportunidade de, continuando a nossa vida, porque nós já vimos aqui, nós já tivemos inumeráveis oportunidades de perceber que nós não morremos, que nós fomos criados, né, com o sentido de viver para sempre, e isso é um motivo de muito consolo para todos nós. Mas precisamos desta forma, e vimos também a necessidade que temos de ingressar na matéria. A matéria é assim ainda para nós a porta estreita, que vai nos levando a momentos posteriores de significação da nossa vida. E iremos sempre lembrar daquele questionamento inicial daquele senhor que chegou na feira do livro espírita. Jesus, em seu tempo, parecendo muito com o tempo que vivemos na atualidade, nas intensas vivências que temos no mundo de hoje, também vivia em meio a um turbilhão de necessidades, de significados, de procuras, em meio a doutores da lei, dos fariseus, que, apegados ao sentido das Escrituras, não é? Apegado ao sentido figurado dos textos originais, preocupavam-se muito com os novos conceitos que Jesus trazia naquele instante. Mas Jesus, com o conhecimento e o amor que trazia no coração, como o Filho escolhido por Deus para nos trazer o significado da vida, em nenhum momento preocupava-se, continuava tecendo os comentários sobre a verdade. E era seguido por homens simples, era seguido por todos aqueles que, ouvindo a sua mensagem, ia para a praça pública, para o parlamento, para as sinagogas, lembrar da mensagem do Cristo. E o próprio Cristo era seguido por alguns espíritos, doutores da lei, que se interessava na sua mensagem. Um destes, de nome Nicodemos, chegando bem próximo ao cair da noite, após aquela intensa serviço de amor de Jesus a todo aquele povo, chega junto a Jesus na presença de André e Tiago e fala: Mestre, bem sei que vens de Deus, porque para realizar o que realizas, só vindo e trazendo uma mensagem da divindade. Mas eu tenho estudado as Escrituras,
tenho aplicado tudo conforme está na lei, mas trago no coração anseios sobre como devo entrar no reino tão explicitado por vós, ou o reino dos céus. E Jesus diz: mas disseste bem, tu estás atinente ao texto como lá está. É preciso, antes de tudo, entender as Escrituras, entender o que o texto fala. Isso me faz lembrar de Severino Celestino, o grande pesquisador das Escrituras, das tradições bíblicas, quando nos lembra que todo aquele que anseia por estudar as Escrituras sagradas, necessita, antes de tudo, saber para quem foi escrito, quando foi escrito e por que foi escrito. Jesus lembrava a Nicodemos naquele instante que ele precisava sair da letra, do significado daquelas palavras, para vivenciar o que estava por trás das Escrituras. E responde a Nicodemos: para vivenciar, adentrar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos se intriga com aquele nascer de novo e pergunta: como é possível eu, sendo velho, entrar de novo no ventre de minha mãe? Jesus diz: em verdade te digo que é necessário nascer e renascer de novo para alcançares o reino dos céus. Naquele instante, Nicodemos não entendia as palavras de Jesus. E Jesus diz: se com todas as coisas terrenas você não compreende o que eu falo, imagine se eu falasse das coisas do céu. Então, naquele momento, Nicodemos não compreendia. E Jesus, aproveitando, ele sai dali, o doutor da lei, e Jesus continua com Tiago e André e explica a importância do nascer de novo. Quando deixa, naquele momento, registrado para aqueles 2 discípulos a importância da reencarnação. Porque isso está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 14, quando ele compara a nossa vida materialmente, com a roupa, que desgastada nós precisamos trocar por uma nova. E os discípulos compreendem aquele significado e dizem: olha, é necessário, Jesus, que tu vás à praça e ensine a todas as pessoas, não é? Acerca da importância do nascer de novo, para entrar na consciência feliz do reino dos céus. Mas Jesus, compreendendo que não era oportuno, deixa para a posteridade o instante do conhecimento que hoje nós estamos tendo através da doutrina espírita, de perceber a importância, como o texto lido no começo, da porta estreita, da porta que significa, assim, a reparação, a continuação da nossa vida. Porque Allan Kardec, no próprio livro dos Espíritos, fala e pergunta aos espíritos qual é dos 2 mundos, o material ou o espiritual, que veio primeiro. Na questão 85, os espíritos respondem: o mundo dos espíritos pré-existe e sobrevive ao mundo material. Que a função do mundo corpóreo, na 196, e vale a pena
todos aqui que tiver interesse, lê a nota explicativa de Kardec a essa questão, quando vem lembrar da função depuradora da matéria para o espírito. Isso me faz voltar ao começo, quando aquele senhor chega na feira de livro espírita e questiona com que, apesar de respeitar, apesar de valorizar o trabalho dos espíritas, mas não compreende que há necessidade de deixar o porvir, a felicidade que está no porvir, por que ela não pode ser agora? A literatura, adentrar na literatura, compreender um texto, né, que muitas vezes a gente imagina, é um texto aberto a esmo, mas é um texto que casa perfeitamente com o texto que nós estamos hoje estudando, da reencarnação. Porque seria muito interessante para cada um daqui se tivesse o desejo de, como seria bom perceber o que me resta para chegar a planos superiores. Será que não já deu uma curiosidadezinha de saber a quantidade de tempo que me falta para chegar lá? Porque este homem que chegou na feira talvez tivesse esse ímpeto, essa ansiedade. Se deixa muito para depois o que eu deveria ver agora, mas ele não via. No Livro dos Espíritos, nós temos estudado nas questões centésima, a questão centésima, a 113, né, de 100 a 113, quando trata da escala espírita. É mais são mais questões interessantes para que a gente possa adentrar e entender que, didaticamente, os espíritos dividem a nossa, né, escala espírita, o nosso nível evolutivo, em 3 ordens. Todos aqueles espíritos que estão, vamos comparar aqui a uma pirâmide, os da terceira ordem, que são divididos em classes, os da segunda ordem e os da primeira ordem. Os da terceira ordem, nós vemos desde a 10ª classe até a 6ª classe, vêm todos aqueles espíritos imperfeitos ou espíritos impuros, que muitas denominações religiosas os trazem como gênios do mal, até espíritos imperfeitos, gênios do mal até espíritos imperfeitos, todos os da terceira ordem. Mas vamos aqui classificar os seus caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo, intuição de Deus, não o compreendem, não são todos maus, mas levianos e maliciosos, predominância da ignorância, malícia, indução ao erro, mentira. Será que ainda estamos um pouquinho nessa terceira ordem? Todos esses estão na terceira ordem. Aí ele fala da segunda ordem, ou do meio da pirâmide. Esses da segunda ordem são aqueles, né, espíritos que são classificados como bons espíritos. Quais são as suas características gerais? Influência da matéria é quase nula, ou nula completamente. A superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Isso aqui é um dado interessante. A superioridade intelectual e moral é absoluta, mas em relação aos outros das ordens inferiores. Então, as suas características são as qualidades morais, a benevolência, a bondade, o desejo de fazer muito mais o bem, não é? Esquecimento do mal, é uma felicidade suprema. E aí se classificam como os ministros de Deus,
ou aqueles que recebem a missão de chegar e nos estender as mãos. E o topo da pirâmide, que didaticamente os espíritos, definem para nós como aqueles da primeira ordem, ou espíritos puros, onde a influência da matéria é nula, e a superioridade intelectual e moral é absoluta. A felicidade é suprema, e são chamados assim os anjos, os arcanjos, ou as denominações também como os serafins. Então, esse estudo nessas questões nos lembram da intensa misericórdia divina, quando, apesar na linha evolutiva de todos nós, distanciamos um pouco da origem, estamos sem saber a distância que temos à superioridade, mas a misericórdia divina nos mostra, com esse estudo, que temos as belíssimas oportunidades para ressignificar as nossas vidas. É com a misericórdia divina que nos coloca mãos se estendendo a todos nós, mãos misericordiosas, porque sabemos que hoje tem se intensificado a reencarnação de grandes mestres da ciência, grandes mestres da educação, grandes mestres da medicina, das artes e de todas as importantes tarefas no mundo, que vivenciaram as suas experiências e hoje voltam a nos estender as mãos, como os nossos irmãos voltando para ressignificar as nossas vidas, neste amparo de nos ajudar diante desta travessia difícil, como o texto de Emmanuel nos lembrava. O momento presente nos chama, nos conclama para a coragem de arar a terra seca de nossos corações, para recebermos essas inteligências que necessitam assim, neste momento presente, de entrar no mundo novo, no mundo onde a terra é preparada para o retorno. Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, de psicografia de Divaldo Franco, no capítulo que trata sobre a glória da imortalidade, capítulo 29, um pequeno parágrafo, ela nos diz: o teu dia ideal é hoje. Enquanto luz a oportunidade de crescimento interior, vive-o intensamente e verificarás que o seu curso nunca se interrompe, continuando atual e vibrante. Com essa atitude, enfrentarás a morte que logo chegará, inevitável, com plena consciência da sobrevivência e rico de alegria por haver te preparado para a viagem de retorno ao grande lar. A hora presente deveremos assim deixar ecoar em nossos corações a linguagem de Jesus dita há milênios, despertando os seus conceitos iniciais, a lembrança do Sermão do Monte, a lembrança das bem-aventuranças, e naquele momento quando Jesus nos falava de bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. É o eco de Jesus em nossos corações para nos lembrar da importância de caminharmos, de lembrarmos que estamos no momento atual e precisamos assim ressignificar as nossas vidas. Em algum instante, Jesus, andando com seus discípulos, quiseram trazer algumas crianças
para ele os abençoar. E diante da algazarra, os seus discípulos disseram: afaste estas crianças para não atrapalhar o mestre. Jesus, percebendo, disse: deixai que virem a minhas criancinhas, porque aquele que não tomar o reino dos céus semelhante às crianças, não entrará no reino dos céus. Jesus, naquele momento, falava dos pequeninos, em dois momentos, que era preciso com que todos nós caminhássemos na vida com a pureza das crianças, com a humildade das crianças, com a falta de malícia das crianças, lembrando da simplicidade das crianças, mas ao mesmo tempo Jesus nos falava dos pequeninos, que se espalham como nós em todo o mundo, material e imaterial, em todos os recantos, né? Onde existe a vida, onde estão aqueles equivocados, onde estão os tímidos, onde estão os enfraquecidos de alma. Todos os pequeninos, Jesus lembrava da importância com que todos nós deixássemos chegar estes todos pequeninos, e nos lembrava da importância. Então é necessário que preparemos-nos todos para o retorno, porque hoje caminhamos preparando o nosso próprio retorno. A reencarnação é a lei justa que Deus nos coloca para o nosso próprio retorno. Então é necessário que hoje procuremos trabalhar no campo. Se existe o campo interior, se existe o campo íntimo e o exterior ainda, não é? Necessitado do nosso trabalho de conscientização, de reformulação, de ressignificação das nossas vidas, cabe-nos preparar hoje o mundo que queremos amanhã. O apelo da espiritualidade superior torna-se cada vez mais frequente a todos nós, nos conclamando a tarefa de todos nós, pais, educadores, evangelizadores, responsáveis por crianças, cuidadores, para um investimento nesta fase importantíssima de todos nós, da criança, da infância. Porque é comum nos preocuparmos em dar-lhes significado, presentes, que o tempo acaba, que o tempo enferruja, que o tempo destrói, que enfada, mas a espiritualidade superior lembra, e aqui é um recado importantíssimo a todos aqueles que têm interesse de educar, de evangelizar, como a Casa Espírita, conclamando que é na Casa Espírita, através da importante tarefa de evangelização, que podemos ensinar às crianças a ressignificar as suas vidas, porque lá habitam espíritos necessitados de lembrarem da importância da educação para as suas vidas. Então, como falamos, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito campanhas cada vez mais frequentes para estimular as crianças a lerem, para estimular as crianças desde cedo a lembrarem dos novos conceitos que hoje nós podemos entender como importantes. Então, este apelo das alturas, mas não somente, né, da espiritualidade superior, porque o grande escritor, o grande filósofo estudioso, né, das questões da fé, Rubem Alves, tem uma frase importante, extraída do livro Histórias de Quem Gosta de Ensinar, de 2001.
Ele diz: enquanto a sociedade feliz não chega, que haja, pelo menos, fragmentos de futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente, que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro. Precisamos entender, quando Rubem Alves fala desse fragmento do futuro, que é tarefa de todos nós. Esse futuro tão esperado, que com a mais absoluta certeza herdaremos, não é? Pelos intensos conceitos, como a própria Joana de Ângeles nos fala, que somos herdeiros de Deus, então herdaremos a felicidade que tanto almejamos, precisando, entretanto, do trabalho, vem sendo lembrado por todos esses estudiosos, por todas essas mãos que nos estendem, não é? Para nos lembrar dessa importante tarefa. Então, que tenhamos a devida paciência diante dos turbilhões de dificuldades que todos vivenciamos. Precisamos assim lembrar, assim como as crianças, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua humildade, deixam-se levar pelos seus educadores, pelos seus pais, que precisamos lembrar da importância, assim, de darmos os verdadeiros presentes que vão muito além do tempo, que precisamos, assim como antes, sentarmos ao lado deles, deitarmos ao lado deles, contar-lhes histórias como antigamente, pegarmos livros que signifiquem, que lembrem-nos acerca da importância da vida, da educação para a vida, porque estas crianças não estão, na maioria das vezes, tendo a oportunidade como antes. A quantidade de tarefas, a quantidade de exigências que está levando as crianças cada vez mais à ansiedade e estresse, chegando nos consultórios médicos, o que não se via antes, é tarefa nossa, lembrando desta importante fase da infância, quando ali nós temos companheiros nossos, onde a simpatia nos chega como filhos, ou que ainda precisamos ter a devida compreensão, a paciência, porque são tesouros que Deus nos coloca para levá-los diante da nossa missão de pais e de educadores adiante. Então, que voltemos como antes, como se fazia tanto antes. E se perdemos esta chance, dada a tantas tarefas que nós temos, façamos de novo. Sentemos ao seu lado. Deixemos a criança dormir com as músicas suaves que lembram da importância de suas vidas. Contemos histórias. A livraria está cheia de livros que lembram da importância das nossas tarefas, da criança lembrar das dificuldades que vivencia, sim, na fase infantil, para que possam assim sorrir de novo e sentirem-se aconchegadas de novo, sentirem-se acolhidas de novo. Assim também como nós, na nossa infância espiritual, deixemo-nos ser acolhidos por todos os nossos irmãos maiores que querem nos estender as mãos, que querem nos intuir as boas ideias, que querem nos embalar. Os nossos irmãos maiores, sob a égide de Jesus, que querem nos contar histórias,
que querem com que ouçamos as suas vozes e que possamos assim, a cada noite, durante o sono, podermos segui-los no aprendizado que se faz necessário ao seu lado, dormindo sobre a canção do universo imenso que se faz muito além de nós. Estamos em nossa infância espiritual, no berço da terra, engateando, acolhidos por esta espiritualidade magnânima que nos acolhe sempre, que quer nos alertar, nos contar acerca da mensagem pura e verdadeira de Jesus. Deixemo-nos conduzir por eles, para que assim possamos, entrando, lembrando da porta estreita que vivenciamos, sorrirmos, porque o amanhã nos espera com muita felicidade. Que Jesus nos abençoe.